amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje, tá? Então, hoje nós iniciamos o nosso mini curso. Como vocês sabem, estamos aí de quarentena, não podemos sair de casa por enquanto, não podemos nos rever pessoalmente, mas estamos aqui através desse vídeo para que a gente possa matar um pouquinho da saudade. Antes da gente começar a aula, gostaria de deixar alguns recados, tá? Então, essa aula vai gerar uma atividade que vai gerar um certificado. Então, vocês precisam pegar essa atividade que vai ser enviada junto com essa nossa videoaula e enviar para o e-mail que foi criado pelo CRA, tá? Então, a cobrança e a entrega da atividade vai ser com o CRA. A Andressa vai estar aqui para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, sem mais demora, lembrando que vai ter um prazo de entrega, tá? Então, vocês têm que obedecer esse prazo de entrega para que não sejam penalizados em relação a isso, da atividade. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, nossa aula de hoje é sobre homeopáticos. Então, a nossa aula vai falar sobre a homeopatia e o uso dela no tratamento de doenças. E o que nós vamos aprender hoje com essa aula? Nós vamos aprender o que é a homeopatia, como a homeopatia ela chegou ao Brasil e começou a ser desenvolvida aqui no Brasil, quais os cuidados que devem ser tomados em relação a ela e quais são os mitos e verdades em relação a esse tema. Então vamos lá. O que é a homeopatia? Gostaria muito de poder ouvir vocês me dizerem o que vocês acham que é a homeopatia, mas a distância não nos permite, né? Mas se quiserem comentar aí nos comentários o que vocês acham de homeopatia, o que é para vocês, enfim. Fiquem à vontade. A homeopatia ela é um ramo da medicina que surgiu lá na Alemanha no ano de 1796. Ela foi criada pelo médico Samuel Hahnemann, esse rapaz aí, este senhor, né? E foi embasada, foi fundamentada na lei dos semelhantes. Essa lei, ela fala, né? O pesquisador ele acreditava que os semelhantes, eles se curam pelos seus semelhantes. Como assim? Para tratar um paciente, é necessário aplicar um medicamento que, se esse mesmo medicamento for aplicado em uma pessoa sadia, vai produzir os mesmos sintomas apresentados por um doente. Então, essa é a lei dos semelhantes, tá? E aí, também trata o indivíduo de maneira holística. Professora, o que é maneira holística? Então, holístico nada mais é do que ver o cliente, ver o indivíduo, o paciente, como um todo. Não tratar apenas a doença física ali em si, tipo, vamos dar um exemplo de uma doença. Alergia. Então, não é tratar apenas o nariz da pessoa, né? Que a pessoa, processo alérgico vai ter coriza, espirro. Não é apenas tratar o nariz daquela pessoa, mas é tratar o todo. É ver essa pessoa, como a gente fala na enfermagem, é um modelo biopsicossocial. É ver a parte biológica, é ver a parte psicológica e o social. Então, ver tudo que possa estar envolvido no processo de adoecimento daquele indivíduo. E também a homeopatia, ela considera que as doenças elas são causadas por um desequilíbrio geral do organismo. Então, não é apenas um órgão que vai estar em desequilíbrio, mas todo o organismo em desequilíbrio vai resultar em um processo de adoecimento. E aí a gente traz aqui um esqueminha de homeopático versus alopático. Né, que a alopatia, os alopáticos, são os medicamentos tradicionais, da medicina tradicional que a gente usa, dipirona, paracetamol, enfim. O tratamento homeopático, ele é menos agressivo que o tratamento alopático. Por quê? Os homeopáticos, eles são baseados na natureza. Então, eles têm uma forma de agir diferenciada. Ele vai atuar por meio de estímulos energéticos e não por meio químico de drogas como os alopáticos. Então, com isso, ele vai trazer menos agressividade para o organismo. Além disso, por ele ser algo mais natural,
né, algo natural, os homeopáticos eles têm uma menor probabilidade de causar uma intoxicação ao paciente quando comparado com os medicamentos alopáticos. E aí, como foi que a homeopatia chegou no Brasil e foi implantada por aqui? Bem, este homem aí, este senhor, é Bento Muri, e ele era aluno, ele era aprendiz lá do médico alemão Samuel Hahnemann. E aí, quando ele chegou aqui no Brasil por volta de 1840, ele trouxe essas ideias da homeopatia e começou a desenvolvê-la por aqui. Só que tudo ainda era muito primitivo, vamos dizer assim, por aqui no Brasil. E nessa época, a medicina e a farmácia, a prática médica e farmacêutica, elas eram desenvolvidas de forma conjunta. A pessoa que tratava, né, o médico, que fazia a parte médica, também era aquele que desenvolvia as medicações, as soluções, as substâncias que eram utilizadas pelo doente. Então, nessa época, em 1851, já existia uma escola de homeopatia no Brasil, e com forte influência desses farmacêuticos, essa escola resolveu aprovar a separação entre a prática médica e a prática farmacêutica. Porém, tudo ainda era muito novo. Então, esses medicamentos homeopáticos ainda eram manipulados e desenvolvidos pelos proprietários das farmácias, que eram pessoas leigas e que não tinham um conhecimento teórico e literário em relação a esse assunto. Em 1886, vejam a distância, a diferença. 1851, só em 1886 foi desenvolvida uma lei baseada no decreto 9.554, que dava o direito aos farmacêuticos de manipular esses medicamentos homeopáticos. E aí, até então, a especialidade alopatia, né, medicina alopática, não era reconhecida pela Associação Brasileira de Medicina. Apenas em 1979, essa especialidade passou a ser reconhecida pela Associação Médica Brasileira e, no ano seguinte, em 1980, ela passou a ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e passou a ser uma especialização médica. Até então, ela era reconhecida pelos farmacêuticos, mas pela medicina só em 1980. E aí, como eu falei, né, o farmacêutico ele tem uma grande importância, ele está no centro do funcionamento da alopatia e do desenvolvimento dela, e também da comercialização, da manipulação. Por quê? Porque em 2016 saiu uma resolução, né, que é a resolução 635 do Conselho Federal de Farmácia, que ela frisa a importância dessa orientação correta do uso dos homeopáticos e também fala que isso cabe ao farmacêutico. Então, o farmacêutico é o único profissional que está habilitado, né, e que pode tanto desenvolver essas medicações como dar a melhor orientação possível ao paciente, ao cliente. E quais são essas orientações? Bem, o profissional ele deve orientar o cliente para o correto manuseio dessa homeopatia. Algumas dessas medicações homeopáticas, elas vêm em forma de bolinhas, tá? Que eles chamam de glóbulos. Parecem umas bolinhas de açúcar, que tem muita gente que fala mal da homeopatia e que fala que a homeopatia é conversa, é balela, né? Que é invenção para vender, para enganar as pessoas, quando na verdade existem comprovações científicas e literárias de que a homeopatia ela faz sim um efeito, tá? Então, essas bolinhas, elas não podem ser manuseadas na mão, porque entenda que nossa mão ela tem uma temperatura diferenciada, ela tem bactérias, então isso pode afetar e modificar a conformação dessa medicação. Então, essas medicações que elas vêm em bolinhas, eu estava procurando uma tampinha aqui para mostrar a vocês, mas geralmente elas vêm em frasquinhos com tampas, tá? Então, coloca a quantidade de bolinhas que foi prescrita, né, pelo homeopata, e coloca elas na tampinha e
põe a tampinha direto na boca, para que essas bolinhas não tenham contato com a mão, tá? Ou numa colher, se for o caso. Se o medicamento ele for líquido, o conta-gotas ele não pode encostar na língua. Mais uma vez, pelo mesmo motivo das bolinhas não poderem ter contato com a mão. Porque nossa língua ela tem enzimas, ela tem bactérias, e tudo isso indo para dentro do frasco onde está a medicação pode alterar, sim, os resultados, né? O medicamento ele deve ser mantido longe de odores fortes. Então, perfumes, essências, além de todo aquele cuidado de armazenamento que a gente tem geralmente com medicação, que é manter manter em um local arejado, não colocar em local muito úmido, não deixar em contato com o calor e a luz solar, porque tudo isso vai alterar essa medicação. Esse medicamento também não deve ser misturado com outras substâncias. Então, se for uma medicação que é necessário a diluição, não pode ser misturado com água, suco, chá, ou água não, gente. Água pode. Suco, leite, chá. Se precisar diluir, só com água, tá? E com pequenas quantidades, não é tipo um copão de água para 3 bolinhas, não. É tudo com dosagens equilibradas, tá? E só pode ser diluído com água. E aí, quais os cuidados que nós temos que ter com a homeopatia? Isso aí gera uma atenção, tá? Aquela pessoa que vai fazer uso de homeopático, ela tem que ter atenção em relação a esses cuidados. Então, esse medicamento homeopático, ele deve ser prescrito por um profissional homeopata, seja ele médico, farmacêutico, tá? Então, tem que ser uma pessoa especialista em homeopatia. Por quê? Porque os homeopáticos, eles são trabalhados doses que, se você erra 1 grama, uma coisinha de nada na dosagem, ao invés dela se tornar algo benéfico, pode se tornar algo ruim para o organismo. Então, por isso a pessoa ela tem que saber o que está fazendo, saber o que está prescrevendo. Então, precisa ser um profissional, tá? Sempre manter nos frascos originais e bem fechados. A mesma coisa que eu falei lá da conservação. Manter nos frascos originais e sempre bem fechados evita que essa medicação ela tenha, que ela seja prejudicada, que ela tenha uma alteração na sua conformação, ok? Além disso, uma coisa muito importante. Eu acho que essa é uma das dicas, dos cuidados mais importantes em relação ao uso da homeopatia. O medicamento que é preparado para uma pessoa, para um usuário, ele é individualizado para aquele usuário. Então, eu não posso pegar um medicamento que foi prescrito para mim, tá? Foi feito para mim, e dar para o meu esposo tomar. Por mais que ele tenha os mesmos sintomas. Porque é uma medicação que foi desenvolvida para mim, para a minha condição. E quando eu falo para mim, não está vendo só os meus sintomas, mas entrei nisso aí. Meu peso, idade, tudo isso é analisado, tá? Então, eu não posso pegar uma medicação que foi feita para um usuário e dar para outro, compartilhar, jamais. E aí, mitos e verdades sobre a homeopatia, né? Existem muitos mitos, muitas interrogações em relação ao uso da homeopatia. Muitas pessoas não acreditam que ela faça efeito, porém ela faz, tá? Então, nosso primeiro mito, né? Acabei de dar a resposta. A homeopatia, ela realmente funciona? E aí, o que vocês acham? Tem muitas pessoas que acham que não funciona, inclusive profissionais da área de saúde que falam que a homeopatia é invenção. Mas a homeopatia, ela funciona sim, tá? Existem comprovações científicas, inclusive, se vocês quiserem, podem falar comigo, me pedir aí no privado, que eu posso estar enviando para vocês pesquisas que mostram que a homeopatia, ela funciona sim, tá? Existem muitos estudos baseados nisso. Por mais que a homeopatia, assim, a gente tem que ver também que é algo muito novo. Então, a homeopatia ela foi reconhecida aqui no Brasil como uma especialidade médica em 1980, tá? Então, a gente tem aí menos de 40 anos, tá?
que ela foi reconhecida. Então, tem que levar também isso em consideração. Menos de 40 não, faz 40 esse ano, né? Então, é tudo muito novo. Mas já existem, sim, pesquisas relacionadas a isso que comprovam a eficácia da homeopatia. Porque os resultados dos medicamentos homeopáticos, o resultado é mais demorado. Não é que ele é mais demorado, ele é prolongado, ele pode ser mais longo, tá? Porque vai depender, como eu falei lá para vocês, depende de um desequilíbrio. Então, se o organismo daquela pessoa tem um desequilíbrio muito comprometedor, vai levar um pouco mais de tempo para que a pessoa fique 100%, né? Então, não é que ele é demorado, ele pode ser um tratamento mais longo, ok? Só as crianças usam homeopatia? E aí, o que vocês acham? Só criança que pode usar homeopatia? Será que tem uma idade até quando a gente possa ou não utilizar homeopatia? Isso é um mito, tá? Não é apenas as crianças que fazem uso. Bem verdade que nas crianças o efeito ele é mais rápido, porque subentende-se que as crianças elas têm um desequilíbrio menor, né? Do seu organismo, do seu corpo. Então, você comparar o desequilíbrio de uma criança que tem 5 anos com um adulto de 30, né? Claro que vai ter uma diferença aí nesse desequilíbrio. Então, não é que no adulto não faça efeito, faz. Porém, pode demorar mais do que numa criança, né? Pode ser mais prolongado esse tratamento do que seria em uma criança. A homeopatia pode curar doenças? E aí? Pergunta que não quer calar. O que vocês acham? Pode ou não curar? Pode, tá? A homeopatia ela pode curar doenças, porque ela está muito associado ao uso no tratamento de coisas físicas, de dores, de sintomas físicos. Então, pode sim levar à cura, porque entenda que a homeopatia ela é o equilíbrio do que está em desequilíbrio. Então, pode sim levar à cura de doenças. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, tá? Deixem seus comentários, são muito importantes para a gente, os comentários de vocês em relação ao que acharam da aula. Podem dar dicas de outros assuntos que vocês queiram ver por aqui também. Vão desculpando a Pro, tá? Porque a Pro aí tá aprendendo aí a lidar com a tecnologia, apanhando um pouquinho, mas espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente fiz de tudo para agradar vocês e para que vocês gostem mesmo e matem essa saudade que a gente tá aí nessa quarentena, mais de 20 dias já distantes, mas logo em breve estaremos reunidos novamente, tá? Então, até o próximo módulo, fiquem com Deus e até mais.